Só eu mesmo para usar roupa preta debaixo de um fundo preto. Oh, this you crazy mother. Estava aqui pensando em como começar esse vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho de prática e em relação também a movimentos na criação do seu personagem. Eu queria que você olhasse assim a maneira como pensasse, refletisse como você constrói seu personagem, principalmente quando eu preciso de uma sequência, onde esse personagem vai aparecer de frente, de lado e em outras posições, né? Como você está fazendo essa representação? Você está fazendo só de frente e só de perfil, né? Ninguém anda na rua só de frente ou só de perfil. A gente tem uma movimentação que vai dar uma certa naturalidade a esse personagem. Então, para a gente começar, movimentos ele é um pouquinho extenso. Eu posso falar de movimento na estrutura do corpo, eu posso falar de movimento no corpo, eu posso falar de movimento na cabeça, eu posso falar de movimento no cabelo, nas roupas, ou seja, é um assunto muito extenso. Então, o que eu quero fazer, eu vou dividir em partes. Opa, chutei aqui a câmera. Então, assim, eu quero fazer em partes. E hoje, para a gente começar, a gente vai falar um pouco de como rotacionar a cabeça do seu personagem. Então, assim, como é que eu vou pensar na movimentação desse rosto desse personagem? Quando a gente faz um personagem, ele não pode estar só de frente ou só de perfil, né? A gente tem uma movimentação aqui muito rica para deixar somente duas representações. Então, o que a gente vai fazer, né? Vou fazer uma coisinha bem legal. Quando a gente começa a estruturar, né, a cabeça desse personagem, o que a gente vai ter que fazer? A gente faz isso aqui, ó. Uma linha vertical na estrutura desse rosto. Depois a gente faz outra linha na horizontal na altura dos olhos, né? Por isso que eu nem passo batom, para ficar esse vermelhão bem forte. O que a gente vai fazer aqui? Quando a gente desenha essa estrutura, então eu tenho o rosto do meu personagem, eu faço uma linha bem fininha, né, na vertical, depois eu faço uma linha bem fininha na horizontal na altura dos olhos. O que isso vai me ajudar em termos de movimentação do rosto desse personagem? Se eu estou olhando para frente, o que vai acontecer? Eu vou ter essa linha e essa linha, vou colocar os meus olhos, né, de uma maneira distanciada, proporcional nessa linha vertical. Então eu vou ter um olho para o lado de cá e um olho para o lado de cá. E ele vai estar bem nessa linha horizontal. Quando eu tenho uma movimentação, por exemplo, na horizontal, quando eu olho para um lado ou quando eu olho para o outro lado, o que vai acontecer? Vou modificar a posição do meu rosto. A linha que antes estava na vertical, no meio do meu rosto, o que ela vai fazer? Ela vai chegar mais perto da linha de contorno do rosto do meu personagem. Essa linha aqui, na horizontal, continua a mesma. Então, assim, eu vou ter um olho bem do lado de cá e um bem chegando perto da minha linha de contorno. Outra questão a observar, né? Em relação ao meu nariz, antes do meu nariz, eu vejo basicamente essa linhazinha aqui de baixo e um pouquinho dessa linha que segue aqui no olho. Se eu viro o meu rosto do meu personagem, esse meu nariz ali aqui, eu vou enxergar basicamente ele de perfil, né? Claro que dependendo do quanto eu viro. Se eu viro totalmente de perfil, eu não vejo esse olho aqui de trás, só vejo da frente e eu vejo o meu nariz totalmente de perfil. Mas se eu virar só um pouquinho, eu consigo enxergar, né, o meu olho que está aqui atrás e eu vejo essa linha aqui um pouquinho distorcida, né? Se eu volto para a posição normal que estava antes, essa linha aqui vertical fica normal, fica retinha e meus olhos vão ficar totalmente distribuídos. Se eu viro para o outro lado, o que vai acontecer? Essa linha aqui na vertical, ela vai se aproximar da minha linha de contorno do meu rosto. O meu olho vai estar aqui atrás e vai ter um outro na frente. O nariz ele vai estar de perfil também.
Uma coisa que eu quero que vocês percebam, mas vocês só vão entender um pouco quando eu começar a falar de perspectiva, é que conforme eu faço isso aqui, ou seja, na minha ilustração, eu vou ter que desenhar profundidade, tudo que eu tenho distância vai ficar um pouquinho menor. Então, esse rosto, quer dizer, desculpa, esse olho aqui, que está mais próximo de quem está observando, ele é um pouquinho maior do que o olho que está lá atrás, por conta da perspectiva, por conta da profundidade, por exemplo. Se eu tenho meu rosto, quer dizer, meu rosto e minha mão aqui, a minha mão vai ter uma certa distância para esse meu rosto. Mas se eu faço isso aqui, eu aproximo a minha mão de quem estiver observando, e esse rosto aqui ele tem profundidade, né? Ele está mais distante em relação ao observador. O que vai acontecer? O meu rosto ele é menor do que minha mão. Se essa mão é levada lá para trás, olha o que vai acontecer. O meu rosto fica bem maior do que essa mão. Então, quando eu tenho certo tipo de movimentação, onde eu tenho profundidade, o que estiver mais perto do observador fica maior, e o que estiver mais longe fica menor. Então, assim, eu preciso lembrar disso para na hora de fazer o meu desenho, o meu esquema do meu desenho, lembrar do que está na frente está grande, o que está lá atrás é pequeno. Claro que eu não posso exagerar muito nesses tamanhos, porque se eu ponho o que está na frente muito grande, o que está lá atrás pequeno, isso quer dizer que eu tenho uma distância enorme, né, entre o que está na frente e o que está atrás. E no rosto a gente também não tem tanta distância assim, a distância é um pouquinho pequena, então essa diferença vai ser pequena também. Então a gente, né, a partir disso aqui, a gente já tem um movimento, né, de um lado para o outro. Depois a gente vai ver isso no papel. Depois, né, a gente não só olha para um lado e para o outro, a gente olha para cima e olha para baixo. Né? Então, o que vai acontecer? Se a gente olha para cima, o que vai distorcer vai ser essa linha horizontal. Ela vai chegar mais perto da linha de contorno aqui da cabeça. A vertical vai continuar, né, certinho, continuar vertical. O que eu quero que vocês percebam, né, por conta da profundidade, né, se eu ficar aqui normal, eu vou fazer uma outra linha aqui, por exemplo. Pegar aqui, fazer uma linha no nariz, fazer uma doida. Uma linha no nariz e vou pintar a boca toda. Em vez de fazer uma linha na boca, a gente faça um batom totalmente torto. Opa! Tortinho. Parece uma doida. Então tá. Então... Bom. Então eu fiz uma linha no nariz e pintei a boca de vermelho. O que vai acontecer? Se eu faço esse tipo de movimento, aqui eu tenho essa distância entre o meu olho e o meu nariz e uma certa distância do meu nariz para minha boca. Se eu faço isso aqui, por conta da profundidade, essas distâncias diminuem. Então eu vou ter o meu olho muito grudado aqui em termos do nariz e a minha boca muito grudada nesse nariz. Eu vou conseguir, se eu tenho essa posição, eu vou ver muito mais o papo dessa pessoa, né, o queixo dessa pessoa, do que parte da testa, por exemplo. A testa vai diminuir também. Já tem essa distância de testa. Se eu faço isso aqui, né, vocês vão enxergar provavelmente isso aqui de testa. Vai ficar muito pouquinho. Vou fazer a outra linha aqui do queixo. Então, se eu faço isso aqui, a gente vê grande parte desse pescoço aqui. Se eu faço o contrário, por exemplo, se eu pego e olho para baixo, vocês vão notar que as distâncias também vão diminuir um pouquinho. Porém, né, se eu faço isso aqui, a gente precisa notar como vai se dar as formas em relação ao que a gente está desenhando. Se eu olho para cima, o meu nariz, por exemplo, eu vou começar a enxergar as duas bolinhas do nariz, né, as narinas. Se eu olho para baixo, o que vai acontecer? Vai ser um risco, né, voltado ao contrário, né, vai ser um risco para baixo.
Então, né, quando eu vou começar a fazer os desenhos, eu preciso prestar atenção como as formas vai se dar. Então, eu vou ter que lembrar que, né, essa linha aqui, né, na horizontal, quando eu olho para baixo, ela se encosta com essa linha de contorno. Se eu olho para cima, a linha dos olhos ela vai se encostar, vai se aproximar mais com essa linha de contorno aqui. Então tá, né? A gente agora já sabe, né? A gente pode como desenhar olhando para um lado, olhando para o outro, ou para cima, para baixo. Só que, né, ninguém na vida, né, tá dessa forma. A gente tem um movimento totalmente livre da cabeça, quer dizer, em certo tempo, né, que a gente não consegue rodar com a parte da frente do corpo para um lado e rodar essa cabeça, né, que nem filme de terror. Então, assim, a gente tem uma certa movimentação aqui bacana de ser também representado dentro da ilustração. Então, por exemplo, né, se esse objeto aqui estivesse aqui no canto desse vídeo, então como é que eu posso fazer para, na minha ilustração, eu tenho esse objeto e essa pessoa tá olhando para esse objeto. Então eu posso fazer isso aqui, né, só a cabeça virada para frente olhando para o objeto? Posso. A única coisa que vai acontecer é que essa posição é muito incômoda. Se você tentar fazer isso em casa, você vai ver que dói o olho. Geralmente, em ilustração, a gente pode fazer isso em termos assim, o personagem está meio que desconfiado, né? Tá olhando assim de rabo de olho para aquele objeto, será que aquilo é bom, será que aquilo é bom? Mas normalmente, quando a gente faz esse tipo, né, de olhar para algum objeto que está numa posição, né, da página, a gente não faz ele só olhando para o lado, a gente faz ele realmente olhando para esse objeto. Então, eu vou ter que pensar em termos de... Eu vou ter uma distorção dessa linha vertical, mais virada para o lado do contorno desse objeto. E eu vou ter uma certa distorção também na horizontal, dependendo da altura desse objeto. Então, assim, se esse objeto está aqui embaixo, eu vou ter que distorcer tanto a horizontal quanto a vertical para se posicionar, para ir, né, nesse pontinho aqui, né, de interseção entre essas retas, para ele ir em direção a esse objeto. Então eu posso distorcer tanto vertical quanto horizontal desse meu rosto aqui. Uma outra coisa, né? Agora eu tô com o rosto todo pintado, parece uma adulta. Quando a gente faz dois personagens, né? Outra coisa que eu vejo muito errada é assim, a gente está desenhando dois personagens. Eu tenho um rosto aqui e, digamos, vou fazer uma coisinha maluca aqui. Eu tenho o rosto de um outro personagem, né? Vou botar mais ou menos aqui, né? Então, assim, a gente vai desenhar dois personagens. Me diga uma coisa, né? Não na vida real, né? Dois personagens conversando, praticamente duas pessoas que conversam, elas não conversam olhando para frente, né? Então, assim, eu vejo muita ilustração um pouco errada, porque, assim, duas pessoas conversando naturalmente não conversam olhando para frente. Claro que vai ter exceções, por exemplo, se a gente estiver conversando olhando para a televisão, por exemplo, eu estou conversando olhando para a tela da minha câmera. Então, aí eu poderia, né? A gente está conversando e a gente está falando, né, do que está aparecendo aqui na tela dessa câmera. Então, eu poderia estar olhando, ou seja, o assunto, o foco do nosso assunto é, né, a câmera em si. Mas, se eu estou conversando com esse personagem, né, a gente está conversando, o mais natural em si é a gente se olhar no rosto. Então, para a gente poder se olhar no rosto, eu vou ter que ter a distorção, vou fazer aqui no meu personagemzinho também, a mesma coisa que eu fiz em mim. Eu vou ter que ter a distorção dessas linhas para que essa vertical chegue mais perto dessa linha de contorno e a minha linha vertical também, ou seja, a gente está conversando olhando no rosto um do outro. Ou, né, a gente pode também estar conversando totalmente de perfil. Mas na ilustração, às vezes, ficar conversando de perfil não é tão bom assim, não é tão interessante em termos de desenho. Então a gente pode botar ele assim de meio perfil, só um pedacinho
de conseguir enxergar um pedacinho, né, dos dois olhos. Então, de meio perfil, fica mais interessante, dá mais informação visual para leitura desse observador. E aí, assim, a gente vai estar um olhando para a cara do outro e conversando. Bom, imagine que a gente tem, então, esse personagemzinho que eu vou criar aqui, né? Eu vou criar um rosto dele, vou fazer as linhas que eu falei, né, na vertical e na horizontal. Vou colocar aqui o olho, né, a distância igualzinho de um olho para o outro, a não ser que esse personagem tenha alguma característica especial, que um olho seja maior do que o outro, ou a distância em relação à metade do rosto seja diferente, mas embora, assim, naturalmente o olho vai ficar igual, do mesmo tamanho que o outro, e, né, dividido proporcionalmente. Vou fazer aqui, né, o rostinho, terminar o rostinho dele com uma boca e nariz. Então, como foi explicado, né, se eu quiser fazer esse personagem olhando para um lado, né, chego e distorço essa linha vertical para o lado que esse personagem vai estar olhando. A horizontal vai continuar na mesma distância, né, na mesma reta, e não vai ter nenhum tipo de distorção. Vou colocar um olho e vou colocar o segundo olho. Quando eu coloco o segundo, eu tenho que lembrar que aqui eu vou ter uma distância X e aqui eu vou ter uma outra distância menor ainda por conta da profundidade. Da mesma coisa eu vou fazer em relação à boca. Eu vou ter um tamanho de boca aqui e na segunda parte vou ter uma menorzinha, porque quanto mais profundidade eu tenho, menor vão ficar essas distâncias. O meu nariz, que está sendo visto de frente aqui, de lado ele vai entrar de perfil. Bom, a gente já tem agora ele olhando para o lado direito, agora a gente pode fazer olhando para o lado esquerdo. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa para o lado direito, só que eu vou inverter a direção da linha vertical na esquerda. Então, a horizontal continua a mesma, coloco um olho, coloco o segundo olho, né? A distância entre, quando eu tenho profundidade, as distâncias vão ser diferentes. Faço a minha boca e faço o meu nariz. Então, agora eu tenho ele olhando para o lado direito e para o lado esquerdo. Se esse personagem está olhando, por exemplo, para cima, eu vou ter a distorção da horizontal. Essa horizontal ela vai chegar mais perto dessa linha de contorno de cima. A vertical vai continuar na mesma direção, vai continuar retinha do jeito que estava. Meu olho vai ficar aqui em cima. Meu nariz, que eu via dessa forma aqui, né? Eu vou começar a enxergar as narinas desse personagem e minha boca vai ficar também aqui grudada, mais próxima desse nariz, que vai estar próxima desse olho, porque eu vou começar a enxergar mais, né, o pescoço desse personagem. Se esse meu personagem está olhando para baixo, eu vou fazer o quê? Vou distorcer a linha horizontal para a direção que ele está olhando, ou seja, ele está olhando para baixo, essa linha horizontal vai estar mais próxima dessa linha de contorno aqui de baixo. O vertical continua na mesma, eu não modifico, não tenho distorção. Coloco um olho, coloco outro olho, o meu nariz, que aqui está virado para cima, do lado de cá eu vou colocar virado para baixo e bem próximo do meu olho. A boca vai aparecer muito pouquinho aqui, bem próximo também desse nariz. Ou seja, eu vou enxergar mais a carequinha, né, a parte de cima da cabeça desse meu personagem. Só que a gente não olha só para um lado, ou só para o outro, ou só para cima, ou só para baixo. A gente vai olhar para todas as direções. Então, imagine que eu tenho aqui, né, uma borboleta e esse meu personagem ele está olhando para essa borboleta. Aqui notem que eu já fiz esse desenho, o rosto, né, o desenho já não está mais na vertical, está um pouquinho inclinado. E essas linhas verticais e horizontais também vão ficar inclinadas. Essa vai estar mais próxima do lado que ele está olhando e ele está olhando para cima, né, esse objeto está acima dele. Então a linha horizontal também vai ficar distorcida, ou seja, eu tenho distorção tanto na vertical quanto na horizontal. Vou distribuir aqui o meu olho, coloco o nariz e coloco a boca, ou seja, a direção vai ficar ali bem próximazinha
na direção do que eu tô olhando. A relação que eu falei também de dois personagens conversando, então assim, quando tem dois personagens conversando, que acontece muito em ilustração, é ter esse tipo de representação. Ou seja, eu só tenho esse tipo de representação quando esses dois personagens estão falando de algo, sei lá, que está na frente deles. Ou seja, eles estão olhando para o foco, o assunto do que eles estão conversando. Se eles estão conversando entre eles, o mais correto para ficar mais natural possível é que ambos estejam olhando no olho um do outro. Então, vou fazer com que eles estejam conversando entre eles. Dessa forma. Depois a gente vai ver questões de história em quadrinhos para falar de possibilidade de balão, de como a gente faz esse tipo de representação, mas a princípio era para a gente falar sobre a movimentação desse rosto, desse personagem, que a gente sempre vai ter que lembrar. Tem a estrutura, tem o formato do meu rosto, crio essa linha na vertical, crio na horizontal e dependendo da direção do olhar dele, eu vou distribuir meus elementos dentro desse rosto, ok? Enfim, gente, era isso que eu queria falar, né? Eu espero com esse vídeo poder ajudar vocês um pouquinho em termos de melhorar o movimento, né, dessa ilustração. A princípio, a gente só vai ficar com a questão da rotação do rosto. Se você curtiu, se você gostou, né, se inscreve aí no canal. Cada semana a gente vai estar falando de assuntos diferentes. Vou falar sobre mais movimentos, então é uma série de vídeos sobre movimento, então essa é a primeira parte, mas provavelmente vão ter 5 ou 6 partes. E assim, não só movimento, vai ter outras coisas também. Mas se você gostou, dá um curtir, se inscreve no canal. Olha aqui do lado, aqui tem as redes sociais, que tem o Lustra aqui, tem um e-mailzinho, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Se conhece alguém que tem esse problema, né, do desenho de perfil, desenho de frente, desenho de perfil, desenho de frente, né, que tem aquela questão do personagem engessado, do personagem duro, compartilha aí com essa pessoa. Então, né, o que mais que eu posso dizer? Agradecer pelo tempo que vocês estão aqui olhando, né, vendo o meu canal. Então, um beijo, gente. Beijinho do meu personagemzinho também. E até a semana que vem, tá bom? Beijo. Tchau.